Essa semana eu recebi algumas perguntas aí, e as perguntas foram bem, parece que foram combinadas, assim, achei bem legal, sobre estagnação, sobre se sentir estagnado, ou sobre tocar e não sair do lugar, né? Então eu gostaria de usar essas perguntas para mim fazer o vídeo da semana e conversar com vocês. Eu respondi essas perguntas no formato de shorts, mas o tempo é curto, não dá para falar muito. Aqui no vídeo eu consigo explanar um pouquinho mais, então eu vou responder isso aqui, né, sobre estagnação com um vídeo um pouco maior, em um vídeo maior, tá? Então não deixe de se inscrever se você não fez sua inscrição aqui no canal, por favor, faça sua inscrição, deixe seu like e aproveite a parte aqui dos comentários para deixar sua pergunta. Eu gosto de receber as perguntas e eu faço vídeos das perguntas, né? E eu gosto de ter temas para mim conversar com vocês aqui, que me agrada muito esses temas. Eu não gosto de ficar criando, inventando tema às vezes para falar. Eu gosto de sugestões, porque aí eu tenho é, como me basear melhor, sabendo dos problemas e das dificuldades que os estudantes de baterias estão enfrentando, e através disso eu faço o vídeo e venho apresentar para vocês, tá? Então se inscreva, ative as notificações e deixe a sua pergunta, sua sugestão para novos vídeos, seu comentário aqui abaixo, tá? Falando de estagnação, tá? Eu acho que é uma palavra muito forte, na música não é incomum da gente ver é, situações em que a gente se sinta estagnado. Estou falando da gente, né, como estudantes, mas os outros músicos falam sobre essa estagnação, às vezes vivem essa estagnação por muito tempo, então não é incomum da gente ver por aí, na nossa experiência e na experiência dos outros, essa tal da estagnação. O primeiro ponto do vídeo que eu quero dizer para você, se você é iniciante, que é um ponto duro, mas eu queria que você fosse corajoso para ouvir, não desligasse o vídeo, ficasse até o final, porque eu acho que todos os tópicos que eu vou trazer aqui, os tópicos, né, que eu vou trazer, podem te ajudar como um guia para você seguir tocando e estudando e melhorando, tá? Então, o primeiro tópico ele é um pouco duro, porque é o seguinte: a gente vive numa sociedade. Hoje talvez eu toque menos, tá, pessoal? Mas eu já vou levar a história para a bateria. Eu acho que vai dar certo eu demonstrar algumas coisas assim, tá? Mas ó, esse é um ponto legal também. Às vezes a reflexão vai te ajudar a estudar. Se eu ficar tocando aqui, você também toca daí. Então não tem por que eu ficar toda hora tocando. Eu gosto de conceituar, porque o conceito muitas vezes, uma palavra dita na hora certa pode quebrar um, um muro assim de dúvida, de dificuldade que você tem, e você vai encontrar um caminho a partir daí. E se eu ficar tocando aqui, talvez não resolva nada. Então, talvez eu toque menos no vídeo de hoje, mas enfim, fique ligadinho que o tema é muito bom. Primeira coisa, nós vivemos numa sociedade induzida a crer que tudo é rápido. Tudo é rápido, tudo é prático, tudo está na sua mão. Você tem um celular, né? E com acesso à internet, você tem um mundo nas suas mãos. Tudo hoje é rápido, né? E as pessoas estão querendo resultados cada vez mais rápidos. Ninguém tem mais aquela paciência que de anos e anos atrás. Eu falo por experiência própria, muitas vezes eu quero fazer alguma coisa e eu já quero fazer para ontem. Eu quero fazer um projeto, eu já quero que ele já saia do papel e uma semana ele esteja pronto. Às vezes eu vou levar 2, 3 anos para desenvolver aquilo. Não é? Como, por exemplo, o ano retrasado eu quis escrever um livro de bateria e ano retrasado eu levei um tempo para organizar aquilo e eu ainda não lancei ainda, quer dizer, um projeto para 2, 3 anos. Né? Uma faculdade que você vai fazer, você leva 4 anos. Né? Um curso que você vai fazer. Por que na música tem que ser diferente? Por que na música tem que ser rápido? Né? Então o que acontece? Com essa ideia de que tudo tem que ser rápido, você não consegue muitas vezes desenvolver aqui, porque você acha que você vai na aula de batera, lá vai eu para batera agora. Primeira aula a gente aprende exercícios de coordenação, né? Porque demanda coordenação tocar esse negócio, né? Então o cara fala para você lá, vamos fazer 4 batidinhas no chimbal, aí na primeira você bate o bumbo, 1, 2, 3, 4. Na terceira você bate a caixa. 1, 2, 3, 4. Às vezes tem gente que vem fazer isso aqui. O cara leva uma aula inteira para fazer isso aqui. Mas é um baita de um exercício. Porque aqui você já está, ó,
groovando. Se você treinar, aumentar a velocidade e conseguir manter, você está groovando já. Um pouquinho mais. Já dá para tocar Michael Jackson, né? Isso aqui é básico, mas esse é o começo que muita gente já trava aqui, porque para fazer tudo isso aqui com destreza vai tempo, vai conhecimento, consciência dos golpes, né? Então, assim, é difícil passar por isso. Então, esse primeiro tópico é o seguinte: essa sensação de estagnação, ela é mais comum do que a gente imagina. Todo mundo tem essa sensação. Então, não se assuste com isso, porque estudar demanda tempo, e é um tempo, assim, que o melhor conselho que eu poderia te dar, se você consegue fazer isso aqui, esse groovezinho, potencializa ele. Faz o que você sabe, não fique tentando colocar mais informação, porque esse é outro erro. Agora eu vou para o segundo tópico. Esse é um outro erro da nossa geração. Quantidade de coisa. Não é quantidade de coisa. É aquela coisa, quanto mais você sabe, mais dono de si você é, mais livre você é, mais inteligente, mais intelectual, mais não sei o quê. Em outras áreas do conhecimento, talvez. Mas na batera, às vezes não é por aí o caminho. Você precisa ter o pé no chão para começar. Você já imaginou eu chegar numa turminha do ensino fundamental, certo? E passar a tabela periódica lá de química, né? Que eu nem sei também agora, que eu já estudei semana, não lembro. Vamos imaginar, né? Um professor de química vai lá para as crianças do ensino fundamental, primeira série, primeiro ano, e passa a tabela periódica dos elementos, né? Vai passar? Vai conseguir algum resultado? Provavelmente não. Porque aquelas crianças não estão preparadas para isso. Então, por que você quer fazer um monte de coisa na batera se o que você tem que fazer é isso? E fazer bem feito. Você fazendo bem feito isso, você vai conseguir colocar outras coisas. Viradas. Aí você fica vendo essa galera fazendo 300 viradas gospel shops. E aí é um erro que nós temos hoje em dia. Que o cara vai lá e te ensina a fazer a virada. Mas ele não sabe o teu nível técnico. Porque ele está do outro lado da câmera. Eu estou aqui falando com vocês com o celular, mas eu não sei o nível técnico de quem está assistindo. Então, às vezes eu posso passar uma coisa aqui que você não vai conseguir fazer. E eu acho que eu estou, ajudei, fiz um monte de coisa. Depende muito. Então o cara vai lá, não, essa virada gospel shops aqui você faz assim, 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 assim. Só que ele não sabe o nível técnico de quem está vendo. Então, o melhor conselho é você ter consciência do seu nível técnico e você se organizar. Então, ao invés de fazer viradas gospel chops difíceis, você pega lá a famosinha 4 e 4 e você vai aprendendo a mandar isso para outro lugar. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer circular, eu posso separar minhas mãos. E aí junta isso com isso, já é outra coisa. Né? E partindo disso aqui, as outras coisas vão começar a surgir. Né? Mas é o degrauzinho por degrauzinho que eu acho que a gente não entende. E eu queria pedir 1000 perdões, gente, se o vídeo tiver. A ideia aqui não é ser agressivo, a ideia é mostrar a realidade, que é dura. Né? Eu lembro que em 2017, né, eu já tocava bateria eu comecei em 99, então há 18 anos. Eu comecei em 98, então eu tocava bateria há 19 anos já, em 2017. E aí eu tocava só com método de grip. Só assim, ó, com as duas mãos na empunhadura igual, né? Com a American Grip, punho para baixo, quer dizer, palma para baixo, né? Pinça. A pinça eu também tocava aqui, tal, o grip, né? E tocava lá. Né? Aí eu encasquetei que eu queria fazer traditional. Só que até hoje eu não acho que eu domino bem tanto assim traditional. É uma coisa que eu quis fazer e eu consegui tocar algumas coisas com traditional.
sai, tem coisa que não sai. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Né? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, enfim. Mas eu levei de 2017 a 2020, comecinho da pandemia lá, que eu consegui fazer alguma coisa consistente, porque eu não conseguia. Eu chegava, eu ia tocar, eu falava assim, hoje eu vou tocar que eu tocava numa banda na época, que era uma banda de rock clássico, só que era rock clássico assim, bem clássico mesmo, sabe, anos 50. Aí tinha um pouquinho de rockabilly também, country billy que o pessoal fala, enfim, é um estilo meio eu defino aquilo como clássico, rock clássico. Então a gente tocava num andamento que eu no andamento, num volume que eu não precisava sentar a hip, então eu tocava mais baixinho. Então tinha sempre aqueles ritmos rockabilly, né? Meio blues também. E aí eu tinha show que eu falava, vou fazer o show inteirinho com traditional, eu não dava conta. Aí eu voltava pro Method. Então assim, é uma coisa perturbadora você sentir isso, né? Eu estou vivendo uma outra experiência agora, que desde 2023, que eu tenho mudado algumas coisas na minha forma de tocar. E algumas coisas não estão prontas ainda. E eu estou estudando e tentando resolver, né? Então, assim, o conselho que eu daria sobre a estagnação é a gente, primeiro ponto, se contentar com o nível e tentar partir do nível que você está e para outra coisa. Quanto mais videoaulas você procura tentando encontrar a fórmula mágica, você está perdendo tempo. Então, o ideal é você otimizar o que você sabe e entender que aquilo vai custar tempo. Quer dizer, vai gastar seu tempo e às vezes um bom tempo. Né? Mas, para mim fechar esse vídeo com uma lição que eu acho que é chave de ouro para a vida, que é difícil, eu também tento colocar isso na minha vida, não sei se eu consigo, que é o seguinte, a gente tem mania de querer o fim das coisas. Então você quer, vou dar um exemplo, você quer tocar igual o seu grande ídolo, não é? Então vamos supor que o seu ídolo seja o Thomas Lang, tá certo? Aí você quer tocar igual ele, né? E você sabe que você não vai tocar igual ele, mas você tem essa ilusão de querer tocar pelo menos parecido com ele. O que você fica fazendo? Você fica imaginando o fim, você tocando igual. Você não se satisfaz com o caminho que você vai percorrer até chegar no seu Thomas Lang cópia. Você tem um caminho para você percorrer. E o mais divertido é o caminho. Porque a vida é assim. A vida tem um começo, tem uma duração. Eu nem vou falar meio, né? Porque, enfim. Mas tem um começo, tem uma duração e tem um fim. Quando você teve consciência da sua vida, porque quando você nasceu você não teve consciência da sua vida, né? Bebezinho não tem. Mas quando você desenvolveu consciência da sua vida, você não ficava pensando em morrer. Você pensa em viver, desfrutar das coisas e aprender, e conhecer, e crescer, estudar, casar, comprar uma casa, viajar, enfim, empreender. Por que na música a gente tem que sempre pensar no fim? A gente quer chegar lá e fica pensando naquilo e esquece o percurso todo. O percurso é que vale a pena. Então, siga o seu percurso, siga a sua jornada, sem se preocupar tanto com o fim que você quer. Porque às vezes o fim, e música não tem fim, né? Isso aqui não tem fim. Você vai viver uma vida inteira e não vai dominar isso aqui 100%, né, de todas as rítmicas possíveis, todas as células rítmicas que existem nesse mundo. Você não vai dominar. Então você tem que ser contente com o que você é e não perder o amor, ou o gosto, a paixão que você sente por tocar. E aí você vai, passinho por passinho, você vai vencendo a estagnação. A estagnação pode ser um grande engano às vezes. Às vezes você nem está tão estagnado assim, você acha que está. Né? É só você seguir que vai dar super certo. Se inscreva no canal, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, tá certo? Ó, nós temos um curso chamado Teoria e Prática. O curso pode te ajudar, né, nesse processo. Vai lá, faça sua inscrição. O link está aqui na descrição. É um curso bem interessante. Pelo nome já dá para ter uma ideia, né? Teoria e Prática, tá certo? O mais eu vou ficando por aqui. O tema hoje foi meio para a gente pensar, para a gente refletir, né? Demonstrei algumas coisas, mas enfim. Siga, porque o caminho é esse. Tem que seguir, tem que tocar, tem que seguir em frente. Forte abraço e até mais.